6,19. Amém? Para quem tem Bíblia, para quem tem celular sagrado, abra o celular sagrado. Quando você abre a Bíblia no celular, ele passou a ser sagrado, se você tiver lendo. Porque as palavras que estão escritas sobre a Bíblia é sagrada. É sagrada porque é inspirada por Deus. Foi dada a homens, inspirado por Deus. Então é sagrada, é única. Mateus 6,19. O Espírito fala. Não se preocupe em acumular riqueza aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Versículo 20. Guardem, sim, tesouros preciosos do céu, onde nem a traça nem a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam, não arrombam e nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Uma palavra forte essa, misteriosa, porque se fala de tesouros terrenos e tesouros do céu. E é muito interessante isso, porque quando se fala em riqueza, em tesouro, nós já vemos as moedinhas de ouro batendo no baú. A gente pensa no tesouro do terreno, nós pensamos no valor e no preço das coisas, mas primeiro pensamos no preço, porque o dinheiro ele tem um preço, cada dinheiro tem um valor ali que a gente fala, mas é preço. Ele é R$100, ele é 200, juntando ele dá 1.000, é um preço que formar. Você somando ele dá o preço das coisas. Quanto que é essa cadeira? É R$50, é um preço. O valor dessa cadeira vem depois, mas o preço dela é o que você tem que pagar com o seu tesouro. E a vida terrena é assim, a gente baseia no que os olhos veem e damos um valor chamado preço, na verdade, vamos dizer assim, preço, porque é de uma certa forma um valor, não é que eu quero dizer, é que o valor vai além de um preço, ele acompanha o preço, mas mais do que o preço, é por que eu comprei uma cadeira. Por que você compra uma cadeira? Se não é para sentar, né? Então ela tem mais do que um preço, ela tem um propósito. Ela tem um valor maior do que R$100 que você pagou. Ela vai fazer você descansar as suas pernas. Dá para entender? Então Jesus, ele estava, é o Espírito falando. Jesus estava nos ensinando sobre preço e valor. E às vezes a gente fica apegado ao preço das coisas, ao valor humano que tem as coisas, e esquecemos que as coisas têm um propósito maior do que apenas quanto vale elas. E nós perdemos essa noção porque nos afastamos do reino de Deus. Quando pecamos, quando Adão pecou, quando herdamos esta herança do pecado, essa maldito pecado, essa maldição que vem do pecado, nós nos afastamos de Deus e passamos a perder a noção de preço e valor. Achamos que as coisas apenas valem e pronto, acabou, não tem valor algum aquilo, apenas eu quero e preciso e vou ter e pronto. Mas para Deus as coisas não têm só um preço, eu vou juntar dinheiro para comprar isso, para fazer. Para Deus tem um valor, tudo tem um propósito. Tem que ter um valor, tem que ser mais do que apenas pagar
do que juntar riquezas na terra. É isso que Jesus está falando. Vocês pegam, juntam riquezas terrenas, e ali você tem um preço, você tem uma quantidade de poder aquisitivo e tal, e você acha que está seguro por isso. E esquece que tudo que você possa conquistar, se não houver algum propósito maior, é tudo besteira, tudo em vão, tudo ilusão. Se você lê Eclesiastes e Provérbios, você começa a ver que a vida realmente é muito sem graça. Porque ele diz: vai para o mesmo buraco, tanto o rico como o pobre. E os dois viram pobre. Qual é a diferença? Juntar muitas riquezas e poucas riquezas. Então se paga preço, mas se esquece do valor. E às vezes as pessoas fazem tudo para obter coisas, para juntar coisas, e esquece do valor dessas coisas. Qual é o propósito dessas coisas? Que eu estou me aplicando no meu coração. E às vezes essas coisas são vazias e vagas, porque não tem propósito nenhum que preencha a alma do homem, a não ser o propósito de Deus na vida do homem. Porque somente o reino de Deus é capaz de trazer o que o homem realmente precisa: a satisfação plena, a paz e a alegria verdadeira. Como Jesus disse: a minha alegria, a minha paz que eu vos dou, não vem como o mundo vos dá. A minha paz e a minha alegria vem de mim. Eu sou a vida, vem da fonte que sou eu. Eu sou a vida, eu sou a paz, sou a luz, sou o sal da terra. É em mim que está o que vocês precisam. Então nós nos perdemos, ficamos em um campo raso, juntando em nosso coração valores de preço das coisas. Pagamos, juntamos coisas e começamos a não entender o propósito daquilo, porque fica vago demais. Conquistar as coisas financeiras, prosperar financeiramente, ter isso, ter aquilo outro. Se não houver um propósito maior, tudo que você comprou, adquiriu, não tem valor, não tem significado aquilo para a vida. Por isso Jesus disse: o mundo vos dá a paz de uma forma que depende de circunstância. Eu não. A minha paz que vos dou vem do meu reino, vem do meu Espírito. E o Espírito de Deus é o reino de Deus na terra, porque Ele trouxe o seu Espírito em Cristo para cumprir o propósito de Deus. E esse Espírito, Ele diz: agora o reino chegou até vocês, porque o Espírito estava em Cristo. Ele foi ungido, por isso que Cristo é ungido de Deus. O próprio Deus, a presença do Espírito em Cristo. E depois Ele liberou o seu reino a nós, que somos a sua igreja. Ele disse: agora o reino estará em nós. Aleluia. Agora vocês serão inclusos nesse reino, porque o Espírito que está em mim eu estou liberando para vocês. Quer dizer que aquilo que você juntava com o seu coração e vivia sem propósito, porque não tinha valor, porque aquilo não é suficiente para preencher a sua alma. Mas quando você encontra com o reino de Deus e você começa a juntar, como ele diz, o tesouro verdadeiro, que é uma vida dedicada em busca da presença, dos valores de Deus sobre as coisas que você busca nele. Então os seus valores em Deus, eles são verdadeiros e eternos. Ele diz: nem ladrão rouba e nem ninguém pode destruir isso, porque está dentro de um propósito maior. Então tudo tem o seu preço e tem o seu valor, e o valor é o significado daquilo. É para que eu faço isso? Para que eu me caso? Para que eu constituo família? Para que eu adquiro bens? Para que? Quando você começa a entender o para que, você vai ver que você diz: eu paguei um preço caro pela minha família, mas o preço não
é suficiente para a satisfação do homem, porque ele precisa do valor, entender pelo qual propósito ele adquiriu tudo isso e viveu tudo isso. Se ele não entende, tudo que ele fez é vazio, é inútil. Ele precisa entender que tudo tem um preço e tem o seu valor. E é isso que Jesus quis tratar conosco, dizendo que há coisas que na terra os homens juntam e dão um certo valor com um preço. Eles estipulam aquilo importante, mas aquilo não se torna tão importante, porque não é capaz de preencher a lacuna do vazio da alma do homem. Não é capaz. O homem continua insatisfeito em busca de preencher o vazio da sua alma, porque todas as suas riquezas não são capazes de preencher o seu coração. Mas ele disse algo aqui interessante: junte tesouro nos céus. Tem gente que diz: tem conta bancária no céu, aqui não estava tesouro. Como que é isso? É exatamente juntar tesouros do reino. É juntar tesouros cujo propósito faz parte do reino de Deus. Isso é juntar tesouros. Quando você faz aquilo que Deus espera que você faça por uma pessoa, por algo que Ele quer que você faça em oração, por exemplo, por algo que Ele quer que você faça jejuando, ou por algo que Ele quer que você faça indo de encontrar pessoas e falando do seu amor, você está dando o valor devido, juntando tesouros que é no céu, porque esse valor tem um propósito que não é vazio, não é ilusório, não é passageiro, como um carro, uma casa que você compra e pode ser destruída a qualquer momento. É um valor cujo propósito vai além dos propósitos humanos, porque os propósitos humanos é vazio, é ilusão. Porque ele luta, e quando chega lá, ele simplesmente perde o gosto por aquilo, ou fica indiferente àquilo. Eu falo muito isso, pessoas ficam almejando um carro novo, um carro zero, até que surge um novo carro zero, um modelo mais moderno, igual o dele. Aí ele quer um outro modelo mais, ele não para, ele busca, ele precisa, nunca ele está satisfeito na sua alma. Porque ele entendeu o preço das coisas, mas não entendeu o valor das coisas. O valor é o propósito pelo qual nós conquistamos algo. O valor é aquilo que nós fazemos, dando sentido às nossas vidas. E Jesus disse que na terra não há outro valor, outro sentido, outro propósito que nós possamos dar na nossa vida, para que realmente possamos nos sentir preenchidos, satisfeitos. Ele disse: a traça destrói e os ladrões roubam o que os homens juntam, dizendo ser o seu motivo de viver. Mas aqueles que juntam valores cujo propósito é do reino, ele diz que esses valores preenchem a alma do homem, preenchem o vazio do coração do homem, porque esses valores não dependem de preço que é estipulado. Esses valores dependem apenas dos princípios da palavra de Deus. Então eu quero que os irmãos entendam: não junteis tesouros na terra. Não fique preocupado quanto você vai juntar de riqueza na terra. Não fique preocupado se você vai partir daqui com casa própria, sem casa própria, com carro, sem carro. Não fique preocupado com essas coisas. Desprenda o seu coração e prenda o seu coração no reino de Deus. Que se tudo que eu tenho que eu viver e conquistar, que dependa de uma vontade maior, a vontade do reino de Deus em minha vida, a vontade do Espírito, que seja conquistar um carro, que seja com um propósito mais do que eu mostrar que eu tenho um carro novo, é para servir, é para Deus me guiar para o que fazer com aquele carro, para que eu possa saber o momento certo de servir o reino de Deus. Às vezes você dá uma carona para uma pessoa, sabe?
que está na rua. Às vezes você ajuda uma pessoa com o seu carro, a vizinha que carrega a compra sozinha lá nas costas, lá uma senhora ou um senhor. Você está servindo a Deus com o seu carro. Não precisa grandes missões, como alguns ficam pensando: Deus, eu comprei esse carro para servir a Deus, para ficar na obra do Senhor. E conversinha, não fica nada. Tudo é egoísta, porque comprou dando um preço às coisas, sem entender o valor, no propósito do reino de Deus. Entende as coisas num preço e num valor, num propósito humano. E o propósito humano, ele é egoísta, ele pensa em si mesmo. E ele diz que isso ferrugem e destrói. Ele diz que isso é vazio, é vago, e que o homem nunca vai se sentir satisfeito, porque não há um propósito maior. E o propósito maior, ele diz: não façam isso. Não fique com seu coração aplicado nesse propósito humano. Foque seu coração no propósito do reino, porque tudo que você colocar diante de Deus, dando foco ao propósito do reino, seja conquistar carro, seja o que for, tudo virá de uma forma que irá trazer satisfação no seu coração. Alegria, porque você se alegrará com as suas conquistas. Não é pelo que eu sou grande e poderoso, olha como eu sou rico. Não, você vai se alegrar porque em todas estas coisas você verá Deus agindo ao seu favor, e você glorificará o nome dele. E a maior riqueza que temos é quando o nome do Senhor é glorificado por tudo que temos e por tudo que fazemos. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. E essa é a maior riqueza que a gente pode, é pensar em ter e possuir, mas para servir. Porque as coisas têm preço, mas a gente conquista por causa do preço, mas tem que ter o valor do reino. E o valor do reino é quando a gente faz as coisas que agrada a Deus com aquilo que temos, com aquilo que somos. Esses valores, quando se ajuda alguém, quando se dá roupa a alguém, quando se dá comida a alguém, quando abraça quem está aflito, angustiado, quando está presente na vida das pessoas, já que você tem tanta condição de estar bem e poder ajudar os que não estão bem. Esses valores ninguém pode tirá-los de você. E ninguém vai esquecer disso. Eu falei hoje mesmo, foi ontem. Eu falei para a pastora Rita, eu falei: é engraçado. Já esqueceram de tanto pastores, né? Como a nossa apóstola. As pessoas não lembram nem da face dela direito, mas lembram do que ela fez. Porque o preço que ela pagou não foi a questão, mas o valor foi a questão. Havia um propósito maior. Então tudo que ela fez que trouxe o valor, o propósito maior, que era o amor, que era transmitir misericórdia, que era dar atenção às pessoas, dar parte do seu tempo, doar a sua vida para estar a serviço das pessoas. Essas coisas não se esquecem. Vocês perceberam? As pessoas falam: que saudade daquele pastor, daquela pastora, daquele irmão. Aí você pensa: você lembra da cara dele? Eu não lembro mais direito, mas eu tenho saudade porque o jeito que ele estava na igreja, que ele me tratava, que ele me ajudava, você não se esquece. Você pode se esquecer da face, mas não do cumprimento do propósito daquele irmão, daquela irmã. Quando o valor que ele trouxe era do reino, era o valor dos céus, porque ele tinha para servir, porque ele te levava um dia no médico, porque ele te deu o que tinha, muitas vezes dinheiro, para te ajudar. Só quem recebe uma ajuda de alguém que pega e dá com o coração livre, sabe o que é um socorro presente numa hora certa, de não ter ninguém por ela, e vir alguém movido pelo Espírito Santo e dar, dizer: olha, isso aqui eu estou te dando porque Deus me deu essa direção e eu vi a sua necessidade. E a pessoa dizer: eu vou te pagar. No dia dizer: não precisa pagar, não. Foi Deus quem me deu. Esse é o preço. Mas eu tenho mais do que o preço, eu tenho o valor disso. E o valor é cumprir o propósito de Deus. Então o valor
Quando é do reino, ele permanece. E as pessoas nunca se esquecem, porque são ações sobre a vida das pessoas que ficam na memória e que ninguém pode destruir isso. Tudo que fazemos para servir a Deus, para agradar a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, honrado, ninguém poderá destruir isso. Então, mais do que juntar, é você fazer aquilo que Deus espera que você faça, para dar significado a isso. Deus te deu um carro, te deu uma família, te deu dinheiro, mas qual o valor disso? Você está possuindo um valor com um preço terreno, mas e o valor no reino disso? Qual é? Então você tem que entender o propósito. Deus não me deu filhos para jogar ele lá no canto e deixar lá, jogando coisas ou largado lá no meio de droga. Não, Deus te deu para você cuidar dele. Deus te deu para você estar perto dele. Deus te deu para você mostrar o amor que você tem e que Deus tem pela vida dele. Então, mais do que ter um filho, é cuidar, é amar este filho. Tem um propósito maior, quer dizer que tem um valor mais do que ter filho. Dizer, eu não sou estéril, eu tenho um filho. Você tem um preço a isso, um filho. Mas mais do que ter um filho, é poder amá-lo. E quando um pai ou uma mãe cumpre esse propósito, ele está tendo um valor no reino dos céus. Dá para entender? Não tem que destruir essas coisas. É indestrutível. Mateus 15, 18. O problema é que a gente pensa às vezes, falamos coisas para Deus e fazemos tudo diferente. E esse é o problema de você dizendo, por que eu não consigo? Será que minha conta está alta nos céus? Bom, não se trata de conta, se trata do que Deus está vendo em você. Que valor que você está tendo para Deus com a sua vida? Quando ele fala em valor, não é preço. É dizer, você vale milhões. Não. Ele está falando de significado, o que você significa para Deus, o que você tem feito, que para Deus tem sido considerado de uma forma tão maravilhosa, como ele virou para Jesus e disse, esse é meu filho que me comprasse. Qual o valor que você tem apresentado para Deus? Um propósito que você tem feito no reino, que tem agradado ao Pai, que ele tem olhado, esse é meu filho que me agrada. Para Deus, mais importante, irmão, do que ter, é ser. Ele espera que você seja filho de verdade. Então muitas pessoas falam, eu te amo, Senhor, você é tudo para mim, mas falam com a sua boca, e o seu coração está vazio, porque ele entende as coisas, mas não consegue entender o propósito daquilo. Ele não consegue se mover com o verdadeiro propósito. Eu te amo, Senhor, mas não entende o quanto é importante esse amor dentro dele, dentro do coração dele, agindo de verdade. Ele simplesmente fala, eu te amo, mas não deixe o Espírito mover o amor dentro dos seus corações. Porque Jesus disse que aonde tiver a tua riqueza, estará o teu coração. E às vezes o teu coração está longe de Deus, irmão. O meu coração pode estar longe de Deus, porque eu posso estar falando uma coisa e pensando totalmente diferente. Eu posso estar dizendo, Senhor, eu te amo, e desejando, tendo vontades próprias, indo contra aquilo que é valor do reino de Deus. O que o reino espera que você faça. Quem é o reino? É o Espírito. É o Espírito esperando você fazer para que ele mova a unção do reino, o poder que vem de Deus, que emana de Deus através do Espírito. Ele fica esperando. E você fala, não, eu vou fazer isso, eu vou orar por isso, e essa semana vai ser uma mudança no meu trabalho, ou vai ser uma mudança na vida da minha filha, da minha família, eu não sei qual propósito você coloca, porque o Senhor me ama, essa palavra foi forte demais, falou comigo, encheu meu coração de fé, mas a sua mente está virada para outra coisa. O seu coração não tem nada disso, não tem desejo algum, só está recebendo a mente, o pensamento, mas não produziu a vontade de fazer realmente
não está sendo verdadeiro. Às vezes a gente fala e aqui não produz aqui o verdadeiro sentimento, a verdadeira vontade de fazer, fica apenas em palavras vazias. A gente fala e depois acaba o culto e esquece até do que falou. Eu vou fazer isso e não vai, nem lembra o que falou, só falei por falar. Então a palavra é bem clara. Jesus disse: esse povo se aproxima de mim com a boca, Mateus 15:8, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aonde estiver o teu coração estará a riqueza. Se a riqueza é terrena, se as obras são as obras carnais, humanas, estará lá o teu coração. Se a tua preocupação é o próximo churrasco, é a próxima festa, é a próxima conquista, então você não está entendendo o valor do reino, porque Deus não te dá nada sem ter um valor, sem ter um propósito maior do que apenas conquistar aquilo. Ele quer que você faça uso daquilo para que o nome dele seja glorificado. Não é a missão da igreja, irmão, é servir a Deus com aquilo que você tem. Deus te deu um carro e você, por exemplo, vem para a igreja com ele. O seu carro está a serviço de Deus, que ele está te servindo. Quando você leva alguém para a igreja, quando você ajuda alguém a ir para um lugar, um hospital, ou um lugar que ele necessita, quando você serve alguém com o seu carro está a serviço de Deus, está servindo um propósito maior do que apenas dizer eu tenho um carro. É isso que eu quero dizer. Então Jesus diz: vocês falam, mas na hora que eu espero de vocês alguma coisa, o coração de vocês está vazio. Vocês não praticam aquilo que vocês ouvem. Às vezes o Espírito fala através da palavra, fala através dos seus servos, e você ouve e fala até mesmo que aquele homem falou, mas na hora de praticar, o seu tesouro não está no reino, o seu tesouro está na terra, está preso aos seus interesses. Então Deus falou: visita aquela mulher, visita aquela pessoa, vai orar por aquela pessoa lá na casa dela, ou liga para ela, manda uma mensagem de Deus para ela, e você fica aqui, pastor, porque o seu coração está preso nos seus conceitos humanos, e você está preso, agora não dá, depois eu faço, estou ocupado. Então ela tem tanta gente que cuida dela e deixa de fazer o que o Espírito está esperando você fazer. Quando o Espírito espera você fazer, irmão, saiba que quem está esperando você fazer é o reino de Deus, porque quando o Espírito concorda com você, ele libera a unção que vem do reino de Deus para aquilo. Então quando ele diz liga para essa pessoa, manda uma mensagem, ora por essa pessoa, é que quando você ajoelha e ora por essa pessoa, a unção do reino é liberada. É como aquelas águas que apareceu aqui na terra, um oceano que se move, é um oceano infinito, a glória de Deus, o reino de Deus, a unção que está guardada no Espírito Santo, é uma onda que vai sendo liberada, águas e águas nas fontes, e que as fontes somos nós, as fontes dessa terra. E ele precisa que você entenda que mais do que você ter conceito humano, você tem que ter o valor do reino. Aleluia. Entender que o que Deus quer é um propósito maior do que apenas possuir as coisas. É possuir para quê? Essa tem que ser a pergunta. Para produzir o que? Riquezas, conceitos humanos? Olha como eu sou rico. Ou conceitos do quanto Deus é maravilhoso, e servir a Ele com o que você tem, e abençoar a vida das pessoas com o que você tem. Às vezes algumas pessoas falam: é ruim você ficar dando dinheiro para os nós na rua, não acho legal essas coisas não. Sabe o que eu vi hoje? Um jovem, um cara na rua pedindo dinheiro, e ele foi lá no cara da moto, o cara estava fumando, ele falou: me arruma um cigarro. Sabe o que o cara da moto fez? Ele atrapalhou o trânsito, encostou a moto e pegou um cigarro e deu para o cara. Aí eu fiquei pensando: pô, se o pessoal achar ruim que eu dou dinheiro para ele, que o cara para dar cigarro para o cara, e ninguém fala nada. Parece que ele fez uma boa obra. Ele deu cigarro para o cara para acabar de matar ele.
São conceitos humanos, às vezes, sabe? De que estamos fazendo a coisa certa, mas o conceito do reino é outro. Nós temos que ser movidos por o conceito do reino, e o conceito do reino é parar para ouvir o que o Espírito está propondo naquele momento. Espírito, o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer isso? Se eu estou fazendo isso para me gabar, para dizer o quanto sou bom, então é melhor não fazer, porque não tem isso, esse valor que eu estou dando, não vai ter propósito no reino. Então tudo que eu fizer tem que ter um propósito no reino. É isso que Jesus está falando sobre juntar tesouro nos céus. É que tudo que Deus te dá e faz na sua vida é com um propósito para que o reino se manifeste aos homens. E como que ele se manifesta? É quando você faz, quando você distribui, quando você divide, quando você abençoa, quando você está presente, atento naquilo que Deus quer que você faça naquele momento. Trazendo o reino de Deus é trazer o Espírito e permitir que o poder de Deus se manifeste. Então, quando vou orar por alguém, ajoelhe e ore. Não fique em palavras, não fale, não diga coisas para Deus, não peça coisas vazias para Deus, coisas que não vai realmente ter um propósito maior na sua vida do que abençoar as pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Seja no que for, seja no carro, pense sempre em que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou ter isso para testemunhar, para falar do amor de Deus para as pessoas, o que Deus nos ajuda quando a gente está com Ele, e não para dizer o quanto eu sou poderoso, o quanto eu tenho dinheiro para comprar casas. Dá para entender o conceito do reino, e o conceito dos valores humanos, do valor do reino, são muito diferentes. Por isso que os ladrões alcançam as suas riquezas, mas não alcançam os valores do reino. Não tem como te roubar isso, esses valores, quando você está praticando os valores do reino, entendendo os valores do reino e trazendo as coisas de essência baseado apenas no valor do reino de Deus sobre as coisas que Deus. Veja só o que diz em Eclesiastes 10, 19: as festas nos deixam felizes, e o vinho torna a vida alegre, e o dinheiro compra essas coisas. Isso é o conceito do valor humano. Um churrasco tem um preço, o vinho tem preço, e o dinheiro responde por tudo, e fica nessa camada apenas, não tem propósito algum, a não ser satisfação própria. Então o propósito do reino de Deus vai além do que conceitos humanos, do que valores humanos. O dinheiro só traz o conceito, valores humanos, o preço das coisas, mas ele não dá o valor do reino de Deus, aquilo que você precisa fazer. Mateus 11, 28: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho em vocês são leves. É muito mais fácil os valores do reino, é muito mais fácil, nós nos cansamos menos quando a gente busca em Deus adquirir riquezas, não para satisfação própria, mas para cumprimento para que a glória de Deus seja manifesta, para que o nome do Senhor seja glorificado, para produzir riquezas. É enriquecer para produzir mais riquezas, quer dizer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como posso produzir mais riqueza? Quando o que eu tenho eu divido, quando o que eu tenho eu abençoo, quando o que eu tenho eu ajudo, eu sirvo, eu estou produzindo riquezas. Eu não estou juntando riquezas, eu estou produzindo. Por quê? Porque aquela pessoa, se você fez em propósito do reino, na visão do valor do reino, você serviu a pessoa para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, mais do que ter, é possuir para servir. Isso é produzir para o reino. E isso Jesus disse: não nos canse. Você que está sobrecarregado, sabe por quê?
porque aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. As pessoas estão ali preocupadas, a palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. E as pessoas estão priorizando no seu coração as coisas da terra e não as coisas do reino, a visão do reino. E quando a pessoa prioriza no seu coração os conceitos humanos de ter, trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter, eu preciso mais dinheiro, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso, e isso é o que mais gera inquietação, ansiedade nas pessoas. A ansiedade hoje é o maior estresse, é o maior cansaço que a alma hoje pode ter na humanidade hoje, principalmente nessa geração mais nova. É o cansaço que traz. É um cansaço terrível, porque a busca por um conceito humano sobre o que é a riqueza é uma visão de valores, de um preço humano, não é de valores do reino. Então ele disse: em mim vocês vão encontrar descanso, porque a prioridade de vocês não é comprar, trabalhar, juntar, isso vai cansar vocês, mas vinde a mim, aprendam a ser manso e humilde de coração, como eu sou, Jesus disse, e vocês vão produzir valores do reino, que nem a traça e ninguém pode destruir e nem roubar de vocês. Será um reconhecimento eterno, porque o que você faz é para produzir riquezas, e produzir riquezas é produzir glórias ao nome do Senhor, com o dinheiro que eu tenho, com o carro que eu tenho, com tudo que eu tenho. Tudo que o Espírito me ensinar a fazer, e eu fazer, estar disposto, até mesmo doar o que eu tenho, se preciso, dar o que eu tenho a alguém que precisa, abrir mão do meu, eu só tenho essa capa, eu vou dar essa aqui. Às vezes é necessário, às vezes o Espírito te leva a essa direção, mas a unção do reino é liberada. Tudo que você faz para o reino de Deus nunca será em vão. Quando o Espírito te pega, é porque a unção do reino está sendo liberada em função daquilo. Então veja as coisas como o valor do reino, que isso vai promover para a glória de Deus. Então eu vou fazer e vou buscar na visão do reino, como o Espírito quer que eu adquira isso, como o Espírito que espera que eu busque isso, não na aflição da alma. Eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar, ai meu Deus, a minha dívida, eu não sei o que fazer. Isso gera cansaço. E Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Está vendo essa semana uma história? E um rapaz dizia na igreja assim: eu amo o Senhor e Deus é tudo na minha vida. Aí o irmão disse: quando vamos ver a vida dele, aí ele disse: eu trabalho dia e noite, eu não tenho tempo. Pastor, por que você não pode ir na igreja? Está faltando na igreja. Porque eu tenho que trabalhar, pastor, a hora extra, para juntar dinheiro, porque minhas dívidas, eu comprei um carro, comprei não sei o que, e aumentou um pouco o volume das minhas despesas, das minhas dívidas, e eu tenho que pagar essa dívida. Então, para não ficar com preocupação, eu estou dobrando o meu trabalho. Poxa vida. E ele começou a deixar de orar, porque estava cansado. Você está orando, está conseguindo orar? Pastor, ultimamente estou muito cansado, porque eu estou trabalhando tanto, eu estou, sabe, de dia e de noite, 2 trabalhos, 14 horas por dia trabalhando. E ele só tinha um tempo, às vezes, num domingo, quando dava para ir, ia na igreja para receber a palavra de Deus, o que restava. Aí ele disse: outro rapaz que prosperou na igreja, que nós vimos por esse, continuou endividado. Mas um outro rapaz, que também tinha mais ou menos a característica dele, disse: o Senhor é quem governa a minha vida. Ele não é o tudo, Ele é o que governa, é o que me guia nas coisas que eu tenho que fazer. E eu trabalho o suficiente, e o meu trabalho, pastor, rende bastante e dá para me pagar as minhas dívidas. E eu não preciso ficar almejando mais, porque toda vez que eu vou orar por algo que eu quero comprar, o Espírito diz: não compre agora não, você não precisa disso. E ele diz: eu não tenho dívida, porque o Espírito me dá sabedoria, até para tomar as decisões, os planejamentos da minha família, da minha casa.
eu dou os meus dízimos, eu dou a minha oferta, eu consigo ir nos cultos todos os domingos, e quando tem durante a semana também vou. Eu não perco de orar. Um culto, de ir num culto, não perco de orar em casa com a minha esposa. Sempre estamos orando juntos, abençoando a nossa família, sempre abençoando os nossos filhos. Eu ia orando sempre de casa pelos filhos. E ele dizendo o testemunho desse irmão. E o irmão trabalhava só 8 horas e ganhava muito menos do que o outro. E ele disse que o outro continuou endividado. Porém, esse irmão não tinha dívida e só prosperava. E ficou bem mais sucedido que aquele outro irmão que trabalhava 14 anos. Sabe por quê? Porque o outro coração, o tesouro que estava no coração dele era a visão terrena. Ele achava que precisava trabalhar mais para cumprir a sua vida. E ele sacrificou a visão do reino, o valor do reino. Começou a deixar de fazer aquilo que era de Deus, para oferecer a Deus apenas o resto. Quando tiver tempo eu vou na igreja, quando tiver tempo eu vou no culto, quando tiver tempo em casa eu oro, quando tiver tempo estou muito cansado, porque Deus sabe que eu estou fazendo a coisa certa, estou trabalhando. Realmente Deus quer que você trabalhe, mas não dessa forma. Se você perguntar ao Espírito Santo, ele diz: pare, largue um dos empregos e cuide da sua saúde, e cuide da sua família. Aí você diz: mas que absurdo, e a vida? Largue e você vai ver o que eu faço. Te dou outros escapes, outras saídas, e te livro dessa situação. Mas precisa ouvir o Espírito falar. E a pessoa não quer ouvir o Espírito falar, ela quer continuar com as suas vidas. Onde estiver o teu tesouro, o teu coração estará preocupado naquilo. Aquilo é muito importante. E você prioriza aquilo e dá o resto para Deus. E a palavra diz: busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o segundo irmão não viveu de resto, ele não viveu do que sobrou. Porque se você trata as coisas de Deus como último lugar, e quando o que sobrar eu faço do meu tempo, então Deus também vai te tratar desse jeito. E muitas vezes você vai ficar em situações difíceis, Deus liberando palavras de libertação, de poder, de prosperidade, e você não vivendo, porque você aprendeu a viver do resto, porque você oferece o resto no reino, porque os seus valores estão na terra, porque a sua boca fala, os seus pensamentos ficam pensando coisas, falando para Deus em coisas, mas no coração mesmo, a sua riqueza não é no reino de Deus, a sua riqueza é terrena. Você está preocupado apenas com o mundo que você vive, e não o que Deus pensa a respeito da sua vida, de como levar ela, como guiar ela. Comece a compartilhar com o reino de Deus as suas decisões da sua vida, para as suas conquistas, para a sua prosperidade, seja qual for a área da sua vida, saúde, seja financeira, seja o que for, compartilhe com o reino. E quem é o reino? É o Espírito de Deus. Deixa Ele governar. Venha a nós o teu reino, Senhor, governe, deixa Ele governar. Mude os seus valores sobre as coisas, porque aonde estiver, o teu tesouro está no teu coração. Então mude os valores. Os meus valores é que tudo que eu tiver e que eu fizer, que seja para glorificar o nome de Jesus. E se eu estou sacrificando, está atrapalhando a minha vida com Deus, então eu não estou priorizando as coisas de Deus, eu estou dando o resto para Ele. E se eu estou tratando Deus com o meu resto, Ele vai deixar com que eu viva dos restos que caem da mesa. Mas se eu der o principal, o Senhor vai dizer: senta-te na minha mesa e celebre comigo e ceia, e coma e beba do melhor que tem. Você vai prosperar sim, você vai conseguir uma vida digna, sem precisar de exageros, por causa da visão humana, de que se você não fizer, se você não se sacrificar, você não vai ter nada nessa vida. Isso é uma visão de quem ama as riquezas, de quem ama o dinheiro. Mas o dinheiro pode dar alegria, um churrasquinho para você, mas ele não pode te dar a paz verdadeira, que vem somente de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Então esta palavra também está dizendo sobre prioridades. Priorizar coisas do reino. Quando você prioriza, você está dando valor devido às coisas que é de Deus. Então priorize, buscai primeiro o reino de Deus,
E priorizar o reino de Deus é amar a Ele. A palavra diz, para a gente finalizar, em Mateus 22, 37, para a gente finalizar. Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, em importância parecida: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mas o primeiro mandamento que ele diz em Mateus 22, 37 é: ame ao Senhor o teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua mente, de todo o teu ser. Então o que eu tenho feito é para a glória de Deus. O meu pensamento é ter isso, é possuir isso, para falar de Jesus, para testemunhar, para agradecer, para levar o Evangelho de Cristo, para glorificar o nome de Jesus, ou para eu ficar desfilando o meu poder aquisitivo, ou para eu ficar desfilando o quanto eu sou bom, o quanto a minha família é perfeita. Então cuidado, Jesus disse que você pode estar falando coisas para Deus vazias, porque o seu tesouro não está nos céus. O seu tesouro está na terra, porque o seu coração está nos conceitos humanos e não no conceito do reino. Então você quer ver o governo do reino de Deus vir sobre a sua vida? Então permita o Espírito falar com você. Ouça o Espírito falar e obedeça. Não dê o resto para Deus, dê o primeiro, a primícia. Dê o melhor para Deus, dê aquilo que é primeiro. Quando fala primeiro, não é porque eu vou pegar primeiro a moeda. Às vezes o primeiro é o que eu vou fazer. Quando o Espírito falar comigo, olha, é momento de orar. Você tem que orar essa madrugada. Essa madrugada eu levanto e oro. Eu estou priorizando. Mas amanhã eu tenho que. Não, eu vou orar amanhã. Vou pôr o relógio para despertar. O Espírito falou para mim orar na madrugada, essa madrugada. Eu vou pôr o relógio para despertar e vou orar nessa madrugada. Porque eu vi o Espírito falar comigo. Quando você faz isso, você prioriza o reino. Você dá o devido valor ao reino dos céus. E esse é o maior tesouro que ninguém pode destruir. É o tesouro que você acumula quando você dá o devido valor ao reino de Deus. Devido valor àquilo que o Espírito propõe, trazendo para você os princípios da palavra de Deus e a vontade de Deus para você. O Espírito tem falado com a sua igreja, mas a sua igreja às vezes ouve e não guarda no seu coração, porque não pratica. Essa é a prova. Quando você ouve e não pratica, é a prova de que você ouviu com os ouvidos, falou com a boca, mas o coração não adora ao Senhor, não serve a Deus. Amém? Então isso que eu tenho para dizer: priorize o reino de Deus. Romanos 14, 17 diz: afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Quer dizer, se vocês deixarem Cristo ser Senhor, dono dessas coisas, de todas as áreas da sua vida, compartilhe com o Espírito Santo, compartilhe com o reino de Deus tudo que você vai fazer, tudo que você quer, tudo que você precisa. Compartilhe com Ele e fale: Espírito, governe, manifeste a unção do reino aqui comigo, move as águas aqui, me ensina a esperar você agir, me ensina a falar na hora que eu tenho que falar, me ensina a agir na hora que eu tenho que agir, para que as águas do reino fluam sobre estas causas, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, da minha família, sobre o meu trabalho. Traga o reino, irmão, para dentro das áreas da sua vida. Traga o reino. O Espírito está em você, está com você. Em alguns ele está dentro, e outros ele está com só. Está ali do lado, acompanhando, guiando, às vezes alguns pela sua consciência, mas muitos de nós já temos experiência do Espírito dentro, falando e nós ouvindo a sua voz. Então não endureçai os vossos corações, obedeçam,
Porque se vocês deixarem Jesus ser dono, participar disso tudo que você está fazendo, você vai permitir o reino se manifestar de Deus. Porque tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Ele disse: o que comemos, o que bebemos, não é. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos e bebemos, mas justiça, paz e alegria que vem só do reino, que vem só do Espírito Santo. Amém? Aleluia. É só isso que eu tenho para falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos então ficar em pé.